Olá, amigos do NEP São Paulo. É uma gratidão muito grande ser convidado para participar do comentário deste livro maravilhoso, o livro da esperança. Nós vamos comentar hoje o capítulo 16 desse livro. Meu nome é Hernani, eu faço parte do NEP Maria de Nazaré, aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. E a mensagem do benfeitor Emmanuel, neste maravilhoso livro, no capítulo 16, chama-se Ninguém é Inútil. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, Lucas 14:11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Capítulo 7, versículo 6. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância. Contudo, para isso não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te diga inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com prazer de servir. Nessa maravilhosa página, Emmanuel nos brinda com uma lição muito importante. A lição de que Deus cria tudo e todos sem nenhuma distinção. Na sua perfeição, tudo tem um sentido de ser, tudo tem uma utilidade. Desde a menor partícula que conhecemos até o espírito mais elevado, todos e tudo têm um propósito de ser. O sol que nos brinda
o mineral, o vegetal, o ser microscópico, o animal, o ser humano principalmente. Todos somos seres que somos úteis, que somos importantes na criação divina e temos um propósito a seguir. Quando eu li essa lição, o título que dizia "Ninguém é inútil", eu me perguntei, Emmanuel não poderia ter dito que todos somos úteis? Mas depois, pensando bem, se ele dissesse que todos somos úteis, isso poderia levar alguns a pensar, se todos são úteis, o que eu faço já basta. Poderia ser alguma forma de pensarmos que tudo que eu estou fazendo já está bom. Isso poderia tirar do nosso íntimo um pouco de orgulho, um pouco da nossa preguiça. Mas quando ele diz ninguém é inútil, ele está mostrando que os simples gestos de um ser humano pode fazer a diferença e faz a diferença em todo o processo. Na verdade, quando ele diz ninguém é inútil, ele está estimulando ao trabalho, ele está vislumbrando novas perspectivas, novos horizontes, novos desafios. Na atualidade, nesse mundo nosso, consumista das aparências, muitas vezes nos enganamos e pensamos que somente os grandes empreendimentos, os grandes feitos, as grandes realizações é que possuem utilidade. E não percebemos que todo o serviço, todo o trabalho no bem, por menor que seja, tem sua utilidade, a sua importância. Aquela pessoa que arruma a cadeira no centro, aquela pessoa que fica distribuindo os copinhos de água, aquela pessoa que de alguma forma colabora, ela está sendo muito útil em todo o processo, pois ninguém é autossuficiente que conseguiria fazer tudo, que poderia arrumar tempo e conhecimento para fazer de tudo. Então, Paulo tem uma frase importante em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios 8:1, que ele diz: a ciência incha, mas só o amor edifica. A nossa vivência em sociedade tem que visar essa interdependência, baseada no progresso moral de cada um de nós também. Precisamos ter em mente que tudo é crescimento. Tudo o que fazemos pode colaborar e colabora para um bem maior. Imagine vocês a construção de uma casa. Precisamos do engenheiro que faça os cálculos, que faça a planta da casa, mas também do arquiteto, do mestre de obras, do servente, do eletricista, do vidraceiro, do pintor. Todos somos parte dessa engrenagem. E um dente que faltasse dessa engrenagem poderia comprometer o serviço final. Então, nesse trabalho conjunto interdependente, todos somos valiosos. Mas a gente não pode também confundir. Existem sim graus de responsabilidades maiores. Quando você vê um médico, um juiz, um presidente da república, uma pessoa que é responsável por uma grande instituição, mesmo um presidente de um centro espírita, são cargos de muita responsabilidade. São pessoas que estão ali porque conquistaram, porque estudaram, porque merecem, mas também são muito responsáveis. Porém, essa responsabilidade, se bem desempenhada com amor, com dedicação, lhes renderão gratos momentos, muita satisfação do outro lado também no plano espiritual. Mas não podemos dizer que o simples fato de ter um cargo, um status, ou ter muito dinheiro, de ter muita responsabilidade, seria o fato primordial.
pois nós vemos que as pessoas que foram simples nesse mundo, mas que agiram com muito amor, conquistaram também essa posição. Vemos no nosso caso, nosso querido Chico Xavier, vemos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, todos seres que com singeleza, com simplicidade, nos mostraram que o verdadeiro valor está dentro de nós próprios, está no nosso ato, no nosso exemplo, no amor que exala da sua atitude. Mas todos temos essa potencialidade. Se hoje somos colaboradores de trabalhos singelos, amanhã conseguiremos colaborar mais. Conseguiremos ser seres que possamos dar a nossa contribuição um pouco maior, que possamos realizar um pouco mais, porque o germe divino que o Pai colocou dentro de nós um dia vai desabrochar. Essa consciência vai despertar e vamos colocar para fora, em ação, todo esse bem, todo esse amor que em nós está latente. Mas façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance, independente do tamanho que for, que esse dever possa ser feito com disciplina, com responsabilidade, com amor, com satisfação acima de tudo, pois isso é o que conta. Pois às vezes vemos pessoas com grandes cargos, com muitas responsabilidades, mas que usam isso de forma errada e quando chegam do outro lado estão totalmente despreparados, estão totalmente perdidos, pois acharam que lá também iam ser tratados como aqui, e veem, né, no plano espiritual pessoas muito mais simples em graus muito mais elevados do que eles, e percebem o grande equívoco que fizeram quando aqui estavam labutando. Então o nosso dever é o dever do amor, é o dever da responsabilidade nos caminhos do Cristo. Para encerrar, eu gostaria de contar uma história verídica, uma história de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, em 1979, foi até Oslo, na Noruega, para receber o Prêmio Nobel da Paz. Na volta de Oslo, Madre Teresa passou por Roma, onde vários jornalistas lotaram o pátio exterior da casa humilde das missionárias da caridade e foram acolhidos por ela como filhos. Foi aí que um dos jornalistas fez uma pergunta um tanto quanto provocadora. Madre, a senhora tem 70 anos. Quando morrer, o mundo será como antes. O que mudou depois de tanto esforço? A madre poderia ter reagido com um pouco de santa indignação, mas em vez disto, sorriu luminosamente como se lhe tivesse dado um beijo carinhoso e respondeu: Veja, eu nunca pensei que poderia mudar o mundo. Eu só tentei ser uma gota de água limpa em que pudesse brilhar o amor de Deus. Você acha pouco? O repórter não conseguiu responder. Ao redor da madre tinha-se criado o silêncio da escuta e da emoção. A madre retomou a palavra e pediu ao repórter: Tente ser você também uma gota limpa, e assim seremos dois. Você é casado? Peça também a sua esposa, e assim seremos três. Tem filhos? 3 filhos, madre. Peça também aos seus filhos, e assim seremos 6. O que nós queremos nesse momento? Ser um oceano ou ser uma gota limpa de água? É uma boa reflexão, não é? Ninguém é inútil. A mensagem do benfeitor Emmanuel nos deu essa bela lição. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja.